Desde o recorde das bolsas chinesas até os impactos das commodities no Brasil, vamos conferir os principais destaques do Giro do Mercado desta semana. Um dos principais destaques internacionais veio da China, onde as bolsas registraram os maiores ganhos diários desde 2008. Esse movimento foi impulsionado na esteira dos estímulos econômicos anunciados na semana passada. Desta vez, as medidas incluem a redução das taxas de hipoteca, prevista para acontecer até o final de outubro. Segundo o vice-presidente do Bank of China, a sustentabilidade desses ganhos a longo prazo dependerá de como o governo chinês conseguirá equilibrar o crescimento econômico com as incertezas globais. Embora o otimismo predomine, muitos analistas ainda têm dúvidas sobre a consistência dessa recuperação. Tudo isso vai depender da reação do mercado interno da China. Porque o objetivo desses anúncios, desse super pacote, para estimular consumo interno, né? Não só em termos no setor imóvel, mas também no mercado de capitais, quer dizer, incentivar que as pessoas migram da sua poupança, simplesmente um CDB nos bancos, para mercado imobiliário ou, inclusive, para a bolsa em geral, certo? Então, para isso acontecer, para que tenha mais estímulo ou menos estímulo, acho que é muito importante acompanhar a evolução desse primeiro estímulo que foram divulgado por um certo tempo. E se você olhar, se todo mundo olhar, esse estímulo foi divulgado um pouco antes, na verdade, na véspera do feriado prolongado do Dia Nacional da China, proclamação da República Popular da China, no dia 1º de outubro, que é amanhã, que na China agora já quase lá, certo? Então, é um feriado prolongado de 7 dias. Mas aí você fala assim, mas por quê? Porque nesses 7 dias as pessoas vão viajar, as pessoas vão sair, vão festejar. Então, tudo isso vai aumentar a demanda pelo consumo interno, não só de bens, mas também de serviços. Então, o objetivo para que tenha, quer dizer, a sinalização para que tenha mais ou menos, quer dizer, mais estímulos, né, vai depender muito da reação do mercado interno da China, principalmente durante esse feriado prolongado. Tá? Agora, se você pensar em relação a outra pergunta que você fez, que tipo de medidas que poderia ser feito? Eu acho que muitas medidas estão sendo já realizadas. Por exemplo, se você pensar a questão de imobiliária, você tinha hoje só as principais cidades, só as 3 principais cidades relaxaram a restrição. Tem muito mais cidade na China que às vezes, tem o tamanho de um país em termos de PIB, certo? Então, tem muita mais restrições que poderia ser feito dentro do setor imobiliário, né? Em relação à política monetária, você ainda tem muito espaço. Se você olhar que a taxa de juros está 3,25 de empréstimo, ele ainda tem espaço para reduzir, certo? Então, mas tudo isso só seria necessário caso o mercado interno do consumo da China não reagir a essas primeiras medidas, que eu particularmente acho que já está reagindo muito bem, já que você mesmo mencionou que a Bolsa de Xangai, por exemplo, a Bolsa dentro da China, valorizou nesses últimos 5 dias, né? Em torno de 20% a 25%, depende do índice, nesses últimos 5 dias. E a Bolsa de Hong Kong, acho que valorizou uns 13% a 15%, estou falando em termos de índice, nesses 5 dias. Quer dizer, você já está tendo uma reação, e essa reação é contínua, né? Principalmente no mercado de capitais, né? Eu acho que esse é o ponto. E agora, o consumo mesmo vai ter que esperar o resultado desse feriado que está por vir. Enquanto no Brasil o cenário das bolsas seguiu o caminho contrário ao das americanas no mês de setembro, as tensões no Oriente Médio, especialmente o que envolve o setor de petróleo, deram um impulso ao índice brasileiro, com as commodities se destacando como os principais motores dessas altas durante os últimos pregões. A volatilidade internacional continua sendo um fator importante para o mercado brasileiro.
especialmente em setores estratégicos como energia. Larissa Quaresma, que revelou as principais recomendações em ações brasileiras em outubro, falou sobre o tema. Assim, no pregão de hoje especificamente, a gente está tendo um rally de commodities. E isso, para o nosso Ibovespa, é a melhor coisa que pode acontecer. A gente tem petróleo subindo, as commodities metálicas subindo, papel e celulose, as proteínas. Então, assim, nosso Ibovespa, se juntar tudo isso, facilmente você chega a 50%, 60% do índice. Então, assim, o Brasil é uma bolsa de commodities, essencialmente, falando aqui de Bovespa. Então, eu acho que hoje isso explica a gente estar na contramão das bolsas americanas especificamente. Mas, sendo justo aqui, a gente ficou muito para trás, né, nas últimas semanas, como eu acabei de falar aqui. De forma geral, assim, o fato da gente ir em sentido contrário recentemente tem sido por conta do nosso fiscal, principalmente. Eu acho que se eu tivesse que elencar uma coisa, seria o fiscal. Mas eu não acho que vai ser para sempre assim. Porque eu acho que só da gente manter essa mesma percepção que a gente tem hoje, sem piora adicional, eu acho que já é bom. Porque a discussão está muito intensa em torno do fiscal. Porque teve o relatório bimestral. Esse é o mês que tem o envio do projeto de lei orçamentária anual para o Congresso referente ao ano seguinte. Então, assim, dissipar um pouco essa discussão, as pessoas pararem um pouco de falar disso, o governo ouvir o que o mercado falou, que sempre faz um pouquinho disso. Nunca é mil maravilhas, mas também nunca é tão ruim quanto parece. Então, acho que uma reversão à média é bem razoável de se esperar. Já seria muito bom, né? Com certeza. Agora, Larissa, só aprofundando um pouquinho mais nessa questão, você falou hoje do rally de commodities, né? E claro, agora há pouco, né, a gente teve essa notícia dessa preocupação lá no Oriente Médio, com o envolvimento ali do Irã atacando Israel. A gente, claro, já acompanha essa tensão há bastante tempo, né? Vai fazer já um ano, né? Mas a gente não vê, de certa forma, assim, esse impacto tão grande no petróleo, né? A gente vê, claro, tem ali uma preocupação com a demanda, então acaba, e em compensação tem essa tensão lá no Oriente Médio que acaba meio que segurando ali um pouco nesse patamar. 75 a gente tem visto nesse patamar. Agora, falando mais, trazendo isso para o dia de hoje, né, para a gente já falar. Esse realmente, se isso, né, se comprovar, isso acontecer, isso tende a impactar aí diretamente no petróleo. Como é que isso impactaria, de certa forma, também aqui para as petroleiras? Como você bem falou, uma bolsa basicamente de commodities. Então, é uma questão que a gente tem que ficar mais de olho também, né? E isso você diz o ataque do Irã, se ele efetivamente perfeito, perfeito. Então, eu acho que tende a continuar escalando, porque até eu concordo com você que chama muita atenção o petróleo ter ficado para trás em meio a esse pacote de estímulos da China. Que levou todas as commodities para cima, exceto o petróleo. No petróleo, a gente teve algumas questões relacionadas à projeção de aumento de oferta, porque a OPEP declarou que vai aumentar a produção de petróleo nos próximos meses. Então, eu acho que isso que tem feito a principal pressão baixista no preço do petróleo, e também porque o pacote de estímulos até agora da China foi mais voltado para o setor imobiliário, que está muito mais ligado às commodities metálicas do que ao petróleo em si, que está mais ligado à PIB e tal. Então, mas eu mantenho uma posição muito grande em petróleo no 10 ideias, porque, primeiro, ele ficou muito para trás, e segundo, porque ele funciona como um hedge geopolítico. O petróleo é extremamente sensível, diferente de minério de ferro, diferente até um pouco de aço, a essa questão geopolítica, porque a produção dele está muito concentrada em países que têm conflitos. Está ali no Oriente Médio, né, que é 1/3 da produção mundial, assim, ou até mais, na verdade. Só 1/3 é o que passa ali por aquele canal que está no meio da guerra, né, que passa pelo Irã, por Israel e tal. Então, a gente mantém na carteira com esse viés, então a gente está capturando essa alta do petróleo, né, por meio da nossa petroleira escolhida. Então, eu mantenho nessa toada. E segundo, assim, eu tenho muitas dúvidas, sérias dúvidas de que esse pacote de estímulos vai ser suficiente para reverter a tendência de desaceleração de demanda pelas commodities metálicas.
é cedo para falar, a gente está observando, mas por hora, assim, o movimento do minério, do aço, parece muito especulativo, tá? Agora, dito isso, assim, se o minério se sustentar nesse patamar acima de $100, aí por tonelada, é um patamar interessante da gente, de repente, considerar voltar a incluir, mas agora acho que não é o momento. Com a alta da Selic, os investidores seguem buscando refúgio na renda fixa. Contudo, há oportunidades também no mercado de ações, especialmente para aqueles interessados em empresas que pagam bons dividendos. Segundo o relatório de Rui Hungria da Empiricus Research, 5 ações se destacam para outubro como boas opções para quem deseja obter um retorno consistente com pagamento de proventos. Este pode ser um bom momento para diversificar a carteira, mantendo a base sólida em renda fixa e aproveitando o mercado de dividendos. Porque ele tem essa questão um pouco híbrida, né? Que eu quero ter uma exposição à renda variável. Por quê? Porque a Bolsa Brasileira está barata, porque as ações brasileiras estão baratas, porque a gente acompanhou no segundo trimestre desse ano uma boa evolução de lucros corporativos de maneira geral. Só que, quando você tem uma preocupação, né, de aumento da taxa de juros, as ações elas acabam um pouco mais pressionadas, né? O preço das ações acaba mais pressionado, mas em contrapartida, o investidor dessas empresas ele tem ali os dividendos pingando mensalmente, trimestralmente, que seja, mas ele tem essa questão híbrida, né? Que eu não quero abrir mão de ter ativos baratos e que podem se valorizar. Hoje a gente está vendo o quê? Uma bolsa subindo forte, por causa de uma avaliação positiva de uma agência de rating. Então, quem foi totalmente para renda fixa por causa dessa expectativa de aumento de Selic, acabou perdendo uma baita de uma alta hoje, né? Então, acaba que os dividendos eles ficam nesse meio termo, de quero ter exposição à renda variável, mas também não quero abrir mão desse dividendo aí que vai chegar, que também acaba sendo ajudado aí por nessa comparação com a renda fixa, que também ganha um pouco mais de atratividade nesse cenário, né? Então, essa escolha por dividendos, ela acaba realmente fazendo mais sentido na carteira do investidor, e como eu disse, né, no mês de setembro, a gente já começou a ver que aconteceu esse movimento, né? E, como você bem falou, acaba aproveitando os dois cenários, né? Tanto da renda fixa, vamos dizer, da taxa Selic ali, mas de trazer mais segurança nesse sentido, mas também consegue aproveitar aí um movimento grande, que nem você comentou de hoje, aí depois da elevação do rating, as ações disparando hoje. Queria falar um pouquinho de outubro, então, Rui, porque eu peguei aqui os números, mais ou menos 20 empresas estão distribuindo dividendos em outubro, né? Claro, bancos aí, né, que a gente tem ali também as distribuições mensais, mas um destaque aqui para, por exemplo, JBS, que é um destaque aqui pelo número, né? 4 bilhões, né, na distribuição de proventos. Mas como é que isso deve impactar? Porque gera dúvida sim, né? Claro, é destaque nesse mês, mas não necessariamente seja uma boa empresa pensando ali numa carteira. Às vezes tem um momento certo, né? Pensando mais com a cabeça do investidor, assim, olhando o que deveria contar mais, qual que é a importância, por exemplo, dessa distribuição gigantesca, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, o valor em si sendo distribuído, ou, por exemplo, a continuidade, mas também ali tem também a questão da valorização da ação. Fiz várias perguntas aqui, mas tudo isso para perguntar sobre essa distribuição em outubro e como selecionar ali, a depender do que aconteça no mês, né? Na verdade, tem várias perguntas aí, porque no processo de análise existem várias coisas que você olha mesmo ao mesmo tempo, né? Então, tem essa questão, por exemplo, da quantidade de dividendos que vai ser distribuído, tem a questão do quanto isso é relevante, pensando em quanto de dividendos cada ação vai receber, né? Porque aí você chega na conta do yield. Então, às vezes, para uma determinada empresa, ela pode pagar bilhões, mas a empresa é tão grande que, quando você compara ali, cada ação vai receber poucos dividendos. Então, essa é uma outra questão. Tem a questão do entender se esses dividendos realmente vieram de uma melhora do negócio ou se é alguma coisa muito pontual, teve... vou dar um exemplo, né? Às vezes é uma empresa que vende petróleo, vai dar um exemplo aqui. E ela, na verdade, conseguiu ter um lucro no trimestre porque ela vendeu uma propriedade.
né? Então, às vezes, esse dividendo vem de algo totalmente descorrelacionado ao negócio, então não necessariamente isso é um indicativo de que o negócio melhorou ou de que você pode esperar mais dividendos pela frente, né? Então, analisar também questão de endividamento pode ser uma questão importante. Então, é um processo bastante complexo, né? Tem muitas coisas ali envolvidas, mas eu destacaria sempre 2 pontos aqui principais, que é, primeiro, entender se o valuation é interessante, aqui numa análise até um pouco mais simples, se os múltiplos estão baratos mesmo, né? Entender se aqueles múltiplos realmente fazem sentido ou se já estão muito caros, né? Daquela empresa, e entender se o negócio é um negócio que consegue te oferecer uma estabilidade a ponto de você conseguir prever uma geração de caixa num prazo maior e entender se você realmente vai continuar recebendo esses dividendos ou se eles foram uma questão muito pontual, né? Então, JBS, por exemplo, é uma empresa que a gente até olha assim, mas nesse critério de estabilidade de resultados, a gente entende que não entra no nosso filtro, a gente prefere outros negócios que têm uma perspectiva um pouco mais estável ali. Então, neste momento não faz parte do nosso filtro, pode vir a fazer em algum momento, né? No setor agrícola, a Justiça aprovou nesta semana o pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy. A empresa busca reestruturar suas operações após enfrentar dificuldades financeiras significativas. Além disso, a questão climática vem trazendo desafios ao setor e impactando no desempenho dos fiagros, fundos que investem no agronegócio. O cenário agrícola exige uma atenção especial dos investidores, já que fatores climáticos podem continuar afetando os resultados do setor. O cenário de produção agrícola no Brasil, ele convive com uma estabilidade desde o ano passado, desde a última safra. Especialmente quando a gente fala de grãos, soja e milho, que são as principais culturas tanto dos produtores quanto dos stakeholders ali que envolvem o setor, né? Então, nessas 2 culturas, a gente convive com um arrefecimento de preço, bem como instabilidade climática e, consequentemente, com uma compressão de margem dos produtores e do restante da cadeia. Então, desde o ano passado, a gente já está monitorando esse risco de crédito presente nas carteiras dos fiagros. Os fiagros, hoje, eles são majoritariamente compostos por CRAs, né? São títulos de dívidas do agronegócio. E financiam produtores, grandes players na metade da cadeia, cooperativas, vendedores de insumos. E com especialmente nos últimos 2 meses, a gente teve um período de seca pior do que o mercado esperava, que os produtores também. Então, a gente está num momento agora de semeadura da safra de soja e os produtores estão aí esperando a chuva, né? Adiaram marginalmente a sua produção, né? O seu plantio. Com isso, aquelas empresas que já da última safra tinham aí uma sensibilidade maior ao preço, à produção, que estavam mais alavancadas, com margens bem comprimidas, pagando juros, né, despesas financeiras mais elevadas, começam a levantar a mão. Então, a AgroGalaxy, que é uma player importante, vendedora de insumo, foi a primeira. Na sequência, a gente já teve 2 outras empresas aí, né? A Portal Agro é um produtor grande de Tocantins, presente também nas carteiras de fiagros, levantando a mão, vamos dizer assim, né? Pedindo ajuda ali. Pedindo ajuda, né? Então, dado que o cenário ele é baixa visibilidade que a gente tem hoje, né? Então, é engraçado, né, que em junho a gente já tinha feito um reporte setorial sobre fiagros aqui na Empíricos, falando que o segundo semestre as ameaças continuavam, né? Quando a gente pensava em produção, em preço, em margem dos produtores, e por isso a gente ficava de fora dos fiagros. E eu acho até que essas ameaças aumentaram de 2 meses para cá com essa questão climática. Então, agora, a gente está monitorando de perto a categoria. Na minha percepção, existe, acho que essa onda de eventos de crédito tende a continuar ao longo do ano, com possíveis novas inadimplências ou pedidos de recuperação judicial. A cesta dos maiores fiagros e fundos de terra caiu em torno de 5% em setembro, e mesmo assim com essa correção, que pode ter sido exagerada em alguns fundos, de fato, a gente não está falando que todas as carteiras são ruins ou pode ter problema de crédito. Mas gera essa percepção, né, de esse medo, né?
Até porque o segmento como um todo, focado em crédito, ele está melhor posicionado num nível de risco um pouco maior do que o investidor de fundo imobiliário, por exemplo, está acostumado. A gente está falando de carteiras mais voltadas para high yield ou mid grade ali, e não tem muito ativo de qualidade, entre aspas, vamos dizer assim, quando a gente pensa em garantia. Isso, claro, comparado ao mercado de fundos imobiliários, que é bem tradicional em crédito. Então, é uma dinâmica diferente, que o investidor, por ser um mercado, vamos dizer assim, relativamente recente em bolsa, o investidor não está tão bem acostumado e às vezes nem as próprias gestoras. Então, há uma percepção generalizada para o setor, é fato, mas nem todo fundo é ruim, sabe? É só o momento, de fato, ele exige maior cautela. A semana foi marcada por ganhos recordes para a China, tensões no Oriente Médio e mudanças nas carteiras recomendadas para o mês de outubro. Para acessar os relatórios completos, basta clicar no link da descrição. É de graça. Esses foram os destaques do Giro do Mercado. Voltamos na próxima semana com mais atualizações.